teólogo suíço Emil Brunner diz que todo homem tem um problema no passado, no presente e no futuro. No passado, o homem sofre com a culpa. No presente, o homem sofre com medo. E no futuro, o homem tem um problema a enfrentar chamado morte. Veja, culpa, medo e morte, isso acompanha todos os homens. E Jesus nos salva exatamente de todas estas consequências do pecado: culpa, medo e morte. Um versículo da Escritura, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler juntos o texto, apenas um versículo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós leremos o verso de número 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Timóteo 1,15. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Eu queria que você lesse agora, junto comigo, esse versículo. Vamos ler todos juntos. 1 Timóteo 1,15. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim nós lemos, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Meus irmãos, o pior pecado que a humanidade já cometeu foi julgar falsamente, condenar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo foi cuspido, pisado, crucificado, humilhado, mas o texto bíblico diz que ele não abriu a sua boca. Contudo, Deus transformou esse grande pecado, essa grande maldade humana de crucificar a Jesus Cristo no meio para a nossa salvação. Então essa ação humana, desprezível e irreverente, de zombar de Cristo, de julgar a Cristo, de maltratar o nosso Senhor, veio a ser o meio para a nossa salvação. Esse era o plano de Deus. E apesar dos homens terem matado Jesus, Deus ofereceu salvação para estes mesmos homens. Aqueles que ouviram o sermão de Pedro disseram: o que nós faremos? Pedro disse: vocês crucificaram o Rei da Glória. E eles disseram: e agora, o que nós faremos? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. Então, se Deus perdoou os homens que mataram o seu Filho Jesus, que o crucificaram, certamente Ele pode nos perdoar também. Aliás, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos celebrando o plano da salvação de Deus, que alcançou pecadores, como aqueles que mataram Jesus, como Paulo que perseguia a igreja, e como nós que também vivíamos longe de Deus e afastados da sua graça. É por isso que nós estamos aqui. E como esse plano de Deus começou, meus irmãos, esse plano de Deus no mundo, sua realização histórica se deu quando Cristo veio, quando Cristo encarnou, quando Jesus, em forma humana, nasceu entre nós. Pastor, mas esse plano é eterno, não é verdade? Este plano foi feito lá no conselho da Trindade. Deus resolveu salvar um povo e disse que esse povo seria salvo através do mérito e do sangue de alguém inocente. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus prontamente se coloca como a oferta necessária. Ele resolve morrer. Ele se apresenta no conselho da Trindade como aquele que vem operar a expiação pelos nossos pecados. E o Espírito Santo se apresenta como aquele que confirma a mensagem salvadora no coração dos crentes, selando-os e guardando-os na verdade. Então este plano eterno de salvação, meus irmãos, começa a ser realizado historicamente com a vinda, com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É claro, o homem pecou, Deus já sabia disso, Deus providenciou a salvação, mas essa salvação só vem quando? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para perdoar aqueles que estavam debaixo da lei. Essa semana, na quinta-feira, nós celebramos o Natal, tivemos nossas festas, nossas ceias, e o mundo também fez isso, e o mundo até falou palavras bonitas, humanísticas, até lembrou que existe um Salvador. Mas aqueles que não foram alcançados por esta mensagem salvadora, jamais entenderão o que significa ter Cristo como Salvador, meus irmãos. Então é salutar que nós celebremos a vinda de Cristo ao mundo, como Paulo diz aqui, fiel esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, porque esta mensagem é uma mensagem poderosa e transformadora. O teólogo suíço Emil Brunner diz que todo homem tem um problema no passado, no presente e no futuro. No passado, o homem sofre com a culpa. No presente, o homem sofre com medo. E no futuro, o homem tem um problema a enfrentar chamado morte. Veja, culpa, medo e morte, isso acompanha todos os homens. E Jesus nos salva exatamente de todas estas consequências do pecado: culpa, medo e morte. Por isso, meus irmãos, Deus, ou Cristo, nos perdoa da culpa dos nossos erros passados, nos livra no presente do medo que cerca a nossa alma, e Ele também nos livrará da morte, porque Ele ressurgiu dos mortos e Ele vive, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E se Ele é a primícia dos que dormem, se Ele é o primeiro que ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Então, quando nós celebramos o Natal, quando nós celebramos a vinda de Cristo ao mundo, nós estamos celebrando o andamento do plano da salvação. Nós estamos celebrando isso que Paulo disse a Timóteo: Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E por que essa mensagem, meus irmãos, é poderosa e transformadora? Olhe para o texto bíblico, mantenha sua Bíblia aberta e veja comigo o que o apóstolo Paulo falou sobre a proclamação do Evangelho. Primeiro aspecto, como eu disse, nós estamos pregando no verso 15 apenas. Então olhe para o verso 15. Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Bem, a mensagem é poderosa e transformadora, meus irmãos, porque ela é fiel, porque ela é confiável e porque ela é universal. Fiel é a palavra. Paulo diz isso 5 vezes nas cartas pastorais. Fiel é a palavra. Que palavra é essa? A que ele acabou de dizer, que Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Então, Paulo se referia ao Evangelho. O Evangelho é fiel, o Evangelho é poderoso. E o Evangelho, portanto, é digno de toda aceitação. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, meus irmãos, é que essa mensagem não deveria causar estranheza. Não deve ser difícil para você, pecador, acreditar que Deus salva o pecador, e que esse pecador pode ser o pior deles. Paulo diz: eu sou o pior deles, e Deus me salvou. Se Ele salva o pior, então Ele nos salva também. O que Paulo está dizendo é: não deve ser estranho para você perceber que a graça de Deus alcança pecadores tão ruins quanto vocês são. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo e evidentemente a toda a igreja. Ora, meus irmãos, Timóteo foi colocado para organizar a igreja de Éfeso. Então essa carta que Paulo enviou a Timóteo não foi só para Timóteo, mas foi para ser lida para toda a igreja. E o que Paulo estava combatendo ali, entre outras coisas, era um ensino falso, um ensino gnóstico, de que Jesus não veio em carne, ou de que há outras tradições confiáveis que não a palavra de Deus registrada, escriturada. Volta só um pouquinho aí comigo, você vai entender isso, no capítulo 1, ainda, no verso 4. Vamos ler, aliás, o verso 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. Olha só o que Paulo diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia,
te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Veja, verso 4: nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, veja que entre os efésios tinha gente divulgando uma outra doutrina e preocupado com genealogias e com fábulas. Provavelmente essas pessoas eram judaizantes. Eles estavam dizendo: sem a lei de Moisés ninguém pode ser salvo. E Paulo diz: Timóteo, eu coloquei você lá para ensinar a doutrina verdadeira. As fábulas e as tradições e as genealogias, elas falham, elas não são confiáveis, elas não são dignas de toda aceitação, mas a palavra de Deus, o Evangelho, é digno de toda aceitação. Por isso Paulo diz: fiel é a palavra. A tradição oral falha alguma vez, algum dia ela falha, mas a palavra registrada, a palavra escrita, o Evangelho de Jesus Cristo anunciado ao mundo é fiel e é digno de aceitação. Os judeus, meus irmãos, tinham uma tradição chamada de tradição oral. O verbo hebraico para essa tradição oral é cabala, né, que eles usam até hoje. Os judeus usam a cabala, mas a cabala hoje passou a ser a parte mística do judaísmo. Eles adivinham através das letras hebraicas, tem um misticismo na cabala. Mas no tempo de Paulo, os judeus tinham uma tradição oral. Eles dizem que essa tradição foi dada a Moisés no Monte Sinai, transmitida a Josué, Josué transmitiu aos anciãos, os anciãos transmitiram aos profetas, os profetas transmitiram aos rabinos, e eles tinham essa tradição oral. Então, um judaizante, um judeu que queria levar o judaísmo avante, chegava numa comunidade cristã e dizia: vocês são circuncidados? Tem que circuncidar, segundo a lei. Você é de qual família? E eles iam fazer a sua árvore genealógica. E Paulo está dizendo: essas discussões sobre genealogia, essas fábulas, em outro lugar ele diz fábulas de velhas caducas, fábulas de velhas caducas, não levam a lugar nenhum. Enquanto você está discutindo de que família você veio, se você é de Manassés, de Benjamim, de Efraim, de Zebulon, de Naftali, o Evangelho está salvando gentios e judeus. Então o que Paulo está dizendo é: fiel é a palavra. Que palavra? O Evangelho. Diferente de tradições, de fábulas, de genealogias que não promovem o serviço de Deus, diz Paulo. A palavra que ele pregava, o Evangelho que ele anunciava, aquilo que ele escriturava, era fiel e digno de toda a aceitação. Portanto, meus irmãos, aqui está um ponto importante. O Evangelho é digno de confiança. Os homens estão desprezando a mensagem salvadora, é verdade. Todo Natal vai passando, e como eu disse, você escuta mensagens humanísticas, você escuta que as coisas vão mudar, que tudo vai bem, você escuta que na sua casa vai ter saúde, paz e prosperidade. São mensagens humanísticas, apenas. Algumas nem mencionam Jesus, e aquelas que mencionam Jesus, lembram de um menino na manjedoura. Acontece que o menino cresceu, ele não está mais na manjedoura, ele não está lá. Jesus ocupa o trono do universo, ele está à destra de Deus Pai. E você pode gostar do menino da manjedoura, isso não fará mais diferença, se você não ama aquele que está sentado no trono da majestade nas alturas. Portanto, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. O que Paulo está dizendo é: quem prega isso tem que pregar com fidelidade. Ministros devem pregar o Evangelho com fidelidade. Fiel é a palavra. E aqueles que escutam precisam receber essa palavra, professar a fé e cumpri-la. Porque não se trata de uma simples tradição, não é uma fábula. Paulo não inventou isso. Isso não veio da ilusão, do sonho que ele teve. Não. Isto é verdade, isto é digno de toda a aceitação. Então o Evangelho é adequado ao caso de todos os homens. O que é que nós lemos lá em João, capítulo 1? Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. É Jesus.
que Paulo está dizendo aqui? Jesus veio ao mundo, Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo mundo. Esse é o primeiro aspecto. A mensagem é poderosa e transformadora porque ela é fiel, ela é verdadeira, não é invenção humana, ela vem do alto, ela é de Deus. E os cristãos sempre foram conhecidos como o povo do livro. Claro que isso ficou mais forte na reforma protestante, né? E os protestantes foram chamados de povo do livro, porque enquanto a igreja católica acredita nas suas tradições e no magistério, os reformados disseram sola escritura. Então nós passamos a ser o povo do livro. Antigamente se dizia que a Bíblia era o desodorante dos crentes. Verdade, porque ela vivia sempre debaixo do braço. A Bíblia é desodorante do crente, fica sempre debaixo do braço. Eu acredito que algumas Bíblias sofreram muito, né, nessa condição, e outras nem tanto. Mas o fato é que não adianta a Bíblia ser desodorante, está aqui debaixo do braço. Ela precisa estar na sua mente, no seu coração, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a mensagem é poderosa e transformadora porque ela é histórica. Olha o que diz Paulo. Vamos lá para o verso 15. Fiel é a palavra, nós já vimos, e digna de toda aceitação. Agora a parte histórica. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Esta é a parte histórica da mensagem cristã. Cristo Jesus veio ao mundo. Como eu disse no Conselho da Trindade, Jesus se apresentou para ser o nosso Salvador. Então ele veio ao mundo enviado por quem? Pelo Pai, mas não sem consentimento. O Pai não olha para o Filho e diz, vai lá e faz o que eu quero, anda logo, obedeça. E Jesus diz, não, peraí, não estou querendo, vá, obedeça. Não é assim. O Pai enviou o Filho, mas o Filho quis vir. Eles combinaram isso, há um conselho na Trindade. Aliás, eles são iguais em glória e majestade. Eles combinaram isso. E o Filho veio ao mundo. Então, este mundo não é a origem de Jesus Cristo. Ele não veio daqui, ele não é originário deste mundo. Por isso o Senhor Jesus dizia com muita ênfase, eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E de fato não é. Jesus não é originário daqui. Ele não veio, não nasceu, por assim dizer, não teve origem. Ele nasceu aqui, mas ele não teve origem aqui. É mais ou menos aquilo que João disse no capítulo 1. Ele vem depois de mim, disse João, mas ele tem a primazia. Ele vem depois de mim, porque Jesus nasceu depois de João. Então João diz, ele vem depois de mim, mas ele tem a primazia porque ele já existia antes de mim. Olha só, parece confuso, mas é muito claro. João está dizendo, ele veio depois porque ele nasceu depois, mas ele tem a primazia porque ele já existia. Jesus Cristo existe desde quando? Desde sempre, desde toda a eternidade. Ele é autoexistente, ele é a vida. Ele é a vida. Então, Paulo está relatando um ponto histórico. Qual é o ponto histórico? Que Cristo Jesus veio ao mundo. E ele veio mesmo. Note que Paulo está falando algo que tem a ver com os evangelhos. Existe uma perspectiva paulina que diz que Paulo não conhecia muito bem os evangelhos e ele pregava alguma coisa diferente daquilo que está no evangelho. Mentira! Ora, como nós sabemos que isso é mentira? Porque nos evangelhos Jesus repetidamente diz, eu vim a este mundo, eu vim a este mundo, eu vim a este mundo. Jesus veio a este mundo deixando sua glória, sua majestade, seu poder, que ele tinha junto ao Pai. Na oração sacerdotal ele diz, Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então Jesus deixou a glória e habitou entre nós. João diz, ele habitou entre nós e vimos a sua glória, ou seja, ele armou a sua tenda, ele tabernaculou
Ele esteve conosco. E no Evangelho de João nós lemos Jesus dizendo isso repetidas vezes. No capítulo 9, 39, Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que não ouçam escutem, e os que veem deixem de ver. João 9, 39. João 11, 27. Marta diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. João 16, 22. Vim do Pai e entrei no mundo. Jesus diz isso. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. João 18, 37. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Quando Pilatos pergunta para Jesus se ele é rei, Jesus disse: eu nasci para isso e para isso eu vim ao mundo. Então não se trata de invenção por parte de Paulo, mas de uma reafirmação da verdade histórica do Evangelho. Jesus encarnou, Jesus deixou sua glória, Jesus sofreu as angústias humanas, e o fato dele ter se encarnado fez dele uma criança, como uma criança é, um jovem, um adolescente, um homem, como todo jovem, adolescente e homem é. Só uma diferença: sem pecado. Mas Jesus se angustiou, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Ele era igual a nós, a nossa natureza. O autor aos Hebreus destaca: porém sem pecado. O que nos difere do homem Jesus são os nossos pecados. E por que não podia ter pecado? Porque senão não seria a oferta necessária para purificar os nossos pecados. Ele não seria substituto de ninguém. Mas ele sofreu as nossas angústias, sofreu as nossas dores, as nossas limitações, porém sem pecado. Jesus veio, voltou para a majestade das alturas, voltará outra vez para julgar o mundo com equidade. Então a imagem que nós temos do Natal, ou no Natal, não é só de um menino que nos nasceu, mas daquele que está agora governando o mundo. E conforme nós lemos em Isaías, no capítulo 9, o governo está sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, mas o governo está sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso conselheiro, sim, o governo está sobre os seus ombros. Deus forte, o governo está sobre os seus ombros. Pai da eternidade, o governo está sobre os seus ombros. Príncipe da paz, o governo está sobre os seus ombros. É interessante porque nós temos que pensar nesse mistério, meus irmãos. O autor aos Hebreus diz que Jesus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E como é que um bebezinho sendo gerado no ventre da mãe, Jesus foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, como é que aquele bebezinho, aquele feto em desenvolvimento, estava governando o mundo com a palavra do seu poder? Estava. Como? Esse é um dos mistérios da fé. Mas nós sabemos que isso estava acontecendo, porque se Cristo deixou de governar o mundo e o universo colapsou, entrou no caos, acabou. E não foi isso que aconteceu. Jesus encarnou, Jesus veio a este mundo, diz Paulo, e isso é digno de toda a aceitação. Fiel a esta palavra. Jesus veio ao mundo. Terceiro aspecto: a mensagem é poderosa. A mensagem é poderosa, transformadora. Por quê? Olha o que diz o versículo: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? Salvar os pecadores. Então note, mensagem poderosa e transformadora, porque é confiável, é universal, é digna de aceitação. Mensagem poderosa e transformadora porque ela é histórica. Jesus pisou mesmo aqui. Aqueles que alegam que Jesus não veio em forma física, apenas uma aparência fantasmagórica. Que mentira! João diz: nós tocamos o verbo da vida, nós andamos com ele, nós o ouvimos. Não se trata de um fantasma, se trata de uma pessoa. Agora que Jesus encarnou, ele será para sempre homem.
e nós vamos encontrar no céu em forma de homem, claro, um corpo transformado, glorioso, mas em forma humana. É assim que nós vamos ver Jesus, porque essa mensagem é histórica, ela toca este mundo. Cristo esteve aqui, Ele morreu de fato, Ele ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas o terceiro aspecto aqui é que Jesus veio salvar pecadores. Isso, meus irmãos, faz dessa mensagem uma mensagem libertadora. Isso deixa claro a condição humana do mundo inteiro, que Paulo diz lá em Efésios: morto em seus delitos e pecados. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.